Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Neste vídeo abordaremos aí a lição do número 10 da revista da editora CPAD, referente aí ao quarto e último trimestre de 2020. E o título dessa lição é A Última Defesa de Jó. Para começar, estaremos vendo o nosso textuário, que está lá em Jó, capítulo 31, verso 4, e diz: Ou não vê ele os meus caminhos, se não conta todos os meus passos? Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. É aí a nossa verdade prática, uma mensagem maravilhosa que a gente pode parar para meditar, e eu creio que muitas coisas boas podem ser extraídas aí dessa verdade prática. Continuando aqui, a nossa leitura bíblica em classe está lá em Jó capítulo 29, dos versos 1 ao 5, Jó 30, versos 1 ao 5 e Jó 31, versos 1 ao 5 também. A nossa introdução nos diz: o capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Capítulo 31, verso 40, diz aí. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó. Então, a princípio, gente, fazendo uma análise aqui dentro dessa introdução, a gente percebe que a maneira como se encerra aí esse verso 40, dizendo aí, acabaram-se as palavras de Jó. É claro que a ideia não quer dizer que Jó não tinha mais o que falar, mas com isso nós entendemos que esse termo, essa expressão, dentro dessa frase, acabaram-se as palavras de Jó, referem-se ao fato de que Jó estava concluindo, por assim dizer, aquela que seria a sua última defesa, mais uma defesa de Jó. Lembrando, é claro, que Jó teve que lidar com essa difícil situação de ouvir seus amigos, ele faz Bildade e Zofar falarem. Dentro dessas falas, seus amigos, houve muita acusação contra Jó. Jó, em cada fala, respondendo a cada amigo, Jó ali se defendeu, mostrou o seu posicionamento, a situação, como ele estava, como ele via tudo aquilo que ele estava sofrendo e vivendo, mas ainda assim, após tudo isso, Jó agora ele fala mais uma vez, e nessa fala, Jó passa a se defender, e buscando essa defesa, essa última, aquela que seria a última defesa de Jó, ele passa a olhar para trás, e com isso a gente vê aí uma espécie de retrospectiva, Jó faz uma retrospectiva de sua vida, e é uma retrospectiva nostálgica. Por quê? Porque Jó relembra com muita saudade, muito desejo de reviver os tempos áureos da sua vida. Tá? O ponto principal, professor, para você trabalhar com essa lição aí, você que vai estar lecionando essa lição domingo, eu não sei qual dia que vai ser a EBD na sua igreja, mas é interessante que você foque nisso, tá? O que Jó está dizendo aqui, uma dose, eu diria assim, uma partícula de saudade muito grande, um sentimento de querer voltar, querer reviver esse tempo. É claro que não dá para fazer isso, não dá para isso acontecer devido à situação que ele está passando. Então, não podendo ele reviver esse tempo, ele começa a falar, ele começa a relembrar, tocar nesse ponto. E é sobre isso, e é nisso que você, professor, deve se embasar aí para trabalhar essa aula, ok? Vamos ver mais um pouquinho aqui. Por isso, nessa lição, veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material. Então, o que Jó se lembra? Quando ele era próspero materialmente falando, espiritualmente, não que ele não esteja sendo agora próspero de maneira espiritual, ele está buscando a Deus, mas a visão dele agora é outra, devido à situação que ele está passando. Outra coisa também, sua adoração, ele passa a falar a respeito de como ele adorava de maneira gloriosa a Deus, das bênçãos que Deus derramava sobre a família dele, sobre a casa, sobre a posteridade dele, sobre tudo que ele tinha, mas agora em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente. Então Jó faz o quê? Ele olha para o presente, ele olha para o que ele está passando, o que ele está vivendo, as adversidades que ele está enfrentando, e ele contrapõe isso ao que ele vivia antes, para mostrar que ele nem sempre passou por aquela dificuldade, para mostrar que aquela calamidade que sobreveio a ele era algo que estava acontecendo naquele momento. Ele não tinha para aquilo uma resposta, ele não achava naquilo uma espécie de culpa, algo que pudesse realmente justificar o que ele estava vivendo, e por isso, então ele começa a falar, e nessa fala ele vai lá no passado, relembrando os tempos áureos, como eu já disse aqui, de sua vida, e contrapondo tudo isso ao que ele está vivendo agora, o escárnio, que a gente vai falar um pouquinho sobre o escárnio, melhor dizendo, que ele está passando agora. Vamos lá entender isso aqui. Jó não aceita que as coisas terminem assim, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Essa é a intenção de Jó ao falar essas coisas, e nós veremos isso de maneira mais clara a partir de agora. Vem comigo então aí em mais um estudo. O primeiro tópico vai dizer: Jó relembra seu passado de glória. Vamos ver o primeiro subtópico. Então, para começar, vamos lá. Antes de eu ler aqui o subtópico, é bom, professor, que você entenda que esse tópico é para
tocar na questão do passado. A ideia desse primeiro tópico aqui é que você, professor, lendo o capítulo 29, vá descrevendo passo a passo, caso, né, lhe haja tempo hábil aí em sala de aula, né, em loco para você fazer isso, mas foque no primeiro tópico somente a questão do passado, para só a partir daí trabalhar o presente. O que seria o passado? Prosperidade material e espiritual. Vamos lá, capítulo 29, verso 1 a 11. Jó demonstra um sentimento nostálgico em relação ao seu passado. É isso que a gente precisa entender aqui. E ele usa esse capítulo 29, ele começa a citar isso, e dentro desse capítulo ele começa a fazer um relato de sua vida, um relato das coisas que lhe aconteciam, né, um relato das coisas maravilhosas que ele viveu na presença do Senhor no passado, tá? Não que ele não estivesse agora nesse tempo, mas ele fala das coisas boas na visão dele e da família que estavam lhe acontecendo. E quando ele começa a lembrar disso, quando ele começa a tocar nesse assunto, olha que coisa interessante. A primeira coisa que Jó se lembrou foi do passado glorioso dele, quando as coisas estavam melhores para ele, foi o quê? Foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Então Jó, ele volta lá atrás, a fim de relatar como era a sua vida, uma vida de prazer, gozo, quando a gente diz assim, tá tudo na presença do Senhor, tá uma vida prazerosa com Deus, uma vida em que ele gozava das benesses de Deus na vida dele. Só que a primeira coisa que ele lembra, o passado dele ali, ele traz à memória, a princípio, a comunhão com Deus. Isso é muito importante para a gente. Tá? Existe o que nós chamamos hoje de primeiro amor, né? Muitos têm essa visão do primeiro amor. Quando eu aceitei a Jesus, eu pregava, eu adorava, eu cantava, eu não tinha horário para servir ao Senhor, não tinha distância, eu ia em qualquer lugar, em qualquer hora para servir ao Senhor. Hoje eu não tenho mais essa força, essa fé, essa dedicação, essa garra, tá? Então muitas às vezes acabam se lembrando, né, voltando atrás e lembrando da chamada comunhão que desfrutava, como eu era, né, muitos dizem, eu era realmente servo do Senhor, e hoje eu nem me considero aquele crente, né, que eu era. Muitos têm essa visão, que é a chamada questão do primeiro amor. Isso é importante. Então Jó lembra da comunhão. Então uma coisa que a gente precisa ficar atento sempre é com a comunhão com Deus. Ele lembra que Deus o protegia. Outra coisa que vem à mente de Jó, a proteção de Deus. O fato dele estar guardado, a casa dele, a família dele está guardada por Deus. Quem sabe eu estou falando para alguém, enquanto eu tento aqui lecionar, né? A minha ideia é essa, auxiliar professores, alunos também, claro. Esse é o nosso foco aqui também nesse canal, abençoar vidas através da palavra. Mas de repente a gente também pode estar fazendo uma questão aqui ligada a um devocional. De repente você está lendo aqui, preparando a sua aula, mas também pensando, né, que é aquela comunhão maravilhosa. Talvez você não desfrute hoje, ou acredite não estar desfrutando hoje, daquela comunhão que você tinha com Deus, tá? Aquele tempo maravilhoso, tempo áureo com o Senhor. E olha da coisa que Jó se lembra, da proteção. Maravilhosamente, a gente para pensar aqui, meditar sobre a proteção, estar guardado por Deus. Outra coisa que ele para pensar, as suas bênçãos sobre ele e sua família, como Jó e sua família eram tremendamente abençoados, protegidos, guardados por Deus. Tudo isso vem à tona, tudo isso vem à mente deste homem abençoado. Tá? Outra coisa que ele para também, sua orientação em meio às dificuldades, né? Como Deus ali era com ele, como ele também ajudava, auxiliava outras pessoas, como de Deus ele recebia sabedoria suficiente para auxiliar outros, né? Deus o abençoava, o auxiliava, e ele também assim o fazia com os menos favorecidos. Outra coisa importante, a presença real de Deus na vida dele. Então, as primeiras lembranças de Jó, e isso é muito importante, gente, naquele tempo maravilhoso, né, da vida dele, estão todas elas ligadas diretamente a Deus. E isso para nós é importante. Professor, dá para você trabalhar muito bem isso na sua aula, nesse primeiro subtópico, que é prosperidade material e espiritual, dizendo, é claro, que essa prosperidade, tanto material quanto espiritual, é claro que muitas vezes mais espiritual do que material, a gente precisa entender e focar um pouco isso, ela parte a princípio da comunhão com Deus, estar no centro da vontade de Deus, ser guardado por Deus, protegido por Deus, viver tão somente em nosso lar as bênçãos do Senhor. Que coisa linda, sermos orientados por Deus, a fim de que com essa orientação a gente possa também orientar a outros. Isso é maravilhoso, e o mais importante de tudo isso é termos a presença real de Deus a todo momento, a todo instante em nossa vida. Continuando aqui, vamos lá, reconhecimento social, outro ponto que é importante também nós frisarmos aqui. Jó também se lembra de sua antiga condição social. Ele passa a analisar não uma questão só dentro do seu lar, no âmbito da sua casa, mas ele passa a analisar como ele era visto pelas demais pessoas. Isso é que é importante.
e quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Lembrando que essa questão de juiz aqui não pode ser visto nem sempre, tá? Isso não significa dizer que Jó era um juiz como nós conhecemos lá no livro de Juízes, tá? Um libertador, não é isso. E talvez não fosse um juiz também, como nós conhecemos os outros livros da Bíblia, né? Como geralmente a origem lá no Pentateuco. São aquelas pessoas que julgavam a causa dos outros, né? Magistrados. Não quer dizer que Jó fosse um magistrado da época. A ideia é que, sendo ele um homem idoso, né, um ancião, sábio como Jó era, ele era alguém que era procurado pelas pessoas, a fim de que essas pessoas pudessem ter de Jó palavras, conselhos, e pessoas que levavam muitas vezes a Jó questões ligadas ali a litígio, pessoas que tinham problemas para resolver, coisas para solucionar e iam até Jó. Então isso não quer dizer que Jó tenha sido um juiz oficialmente dizendo, já visto o fato de nós não temos nada que nos comprove, somente as palavras dele, que também não são suficientes para tal. Basta olharmos o texto hebraico que a gente vai perceber que a gente não tem tanta certeza para dizer que Jó era um juiz, como a gente diz aí ao pé da letra. A ideia é que ele auxiliava, orientava, aconselhava, ajudava, pessoas que estavam em dúvida, problemas, não sabiam o que fazer, procuravam esse homem lá nas portas da cidade. Isso é interessante, lembrando, é claro, que era nas portas da cidade, nos portões da cidade que acontecia o comércio, né, negócio e também questões ligadas a litígio. Muitas vezes causas eram julgadas nas portas da cidade. Continuando aqui, tanto os jovens como os velhos o procuravam para serem orientados. A gente acabou de falar isso aqui. Era um homem que aconselhava, um homem que orientava as pessoas. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. O que é o ponto aqui, professor? Você que vai estar lecionando aí. Primeiro subtópico, é uma questão mais íntima, mais ligada à vida de Jó e ao círculo familiar. Então Jó era abençoado material e espiritualmente, por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Então dentro dessa comunhão havia proteção de Deus, as bênçãos de Deus repousavam sobre a casa de Jó, ele era orientado por Deus a fim de orientar outras pessoas também depois, e ele tinha sempre a presença de Deus. Então foca nisso aqui. O primeiro subtópico é Jó e Deus, Deus e Jó, a casa de Jó, os bens de Jó. Primeiro subtópico. Já o segundo subtópico, esse reconhecimento social, não abrange só a casa de Jó, mas mais principalmente aí Jó com a sociedade, Jó com as pessoas que viviam ali na terra de Uz, né, onde ele morava. Então esse é o ponto a se entender, tá, gente? Esse é o ponto a se focar aqui. A vida social, como já era visto pelas pessoas, um homem respeitoso, respeitado também por muitos, um homem que aconselhava, um homem que julgava causas, né, auxiliava as pessoas. Muitas vezes as pessoas confiavam nele a ponto dele vir julgar as causas das pessoas. Porque isso é maravilhoso. E isso demonstra, claro, fechando aqui, que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Então ele era um homem muito influente lá onde ele morava, onde ele habitava. As pessoas viam nele um homem abençoadíssimo, um homem de confiança, um homem respeitoso, tá? Um homem na qual as pessoas, os jovens, deveriam e poderiam se espelhar. Então havia muito respeito, não só dos outros idosos, anciãos lá nessa região, mas principalmente também dos jovens, coisa que a gente dificilmente vê hoje. Jó era alguém que era respeitado pelos jovens. Isso tudo, professor, lá no passado. Tá? O que ele está frisando no capítulo 29, ele está em sofrimento, está sendo desrespeitado, mas ele está lembrando do período antigo. Não se esqueça disso aí na sua aula. Vamos então para o terceiro subtópico. Uma ponderação importante. Vamos ver isso aqui. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, é a Bíblia que mostra, era um modelo de justiça social. Isso aqui a gente não tem dúvida. Porém, né, todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas contrários aos defendidos nas Escrituras. Então a gente precisa entender uma coisa. Vivemos o tempo do politicamente correto, né? Onde aquilo que é valorizado pela Bíblia, muitas vezes é desvalorizado pela sociedade que nós vemos aí. Então as verdades centrais do Evangelho, as verdades centrais da Bíblia, as verdades de Deus para nós, reveladas para nós aí por intermédio da sua palavra, não são defendidas, não são aceitas, pelo contrário, são combatidas por algumas pessoas hoje. Então, esse senso de justiça atual não é o mesmo daquele tempo. Essa visão que nós temos hoje distorcida, tá, como diz aqui, o politicamente correto, a visão que se tem muitas vezes de o que seria justiça, o que seria a pobreza, questões ligadas a comportamento, tá, questões de gênero e coisas do tipo. Isso não pode simplesmente pegar essas coisas de hoje e acabar fazendo uma espécie de inferência, até mesmo uma exegese. Lembrando que existem duas palavrinhas aí para quem interpreta a Bíblia, né? Exegese, o prefixo ex, da ideia de extrair, arrancar do texto, e o exegese, o prefixo eis,
da ideia de inserir. Então a gente não pode pegar esse contexto atual hoje e levar lá para aquele texto e tentar colocar que a ideia principal era como é hoje. Não, há muita mudança, a gente vê uma questão tribal, uma questão diferenciada, a questão cultural também envolvendo aí, mas o ponto é que a gente precisa ficar atento com isso, tá? Nós precisamos trazer aquilo para hoje a fim de explicar e não tentar levar essa cultura mundana, errônea, contrária a Deus, contrária à palavra de Deus para dentro da Bíblia e acabar gerando até uma complicação. Então, o que a gente precisa entender aqui? Qual é a ponderação para você, professor? É evitar exemplos atuais, tá? No sentido de levar isso para lá. Questões como Jó lidaria com questões de gênero, tá? Como Jó lidaria com questões, né, relacionadas aí a própria questão da ideologia de gênero, coisa do tipo aí, questões entorpecentes, questões de crime. Não, a ideia não é essa, a ideia é fugir de questões como essa e tentar, é claro, a princípio trazer aquele contexto a fim de que a gente discuta alguma coisa atual, sim, mas com aquela ótica, com aquela visão sempre pautada na Bíblia. E eu coloquei em vermelho, que está no texto, na revista, conforme a Bíblia mostra. Esse é o nosso foco. Continuando aqui, vamos para o segundo tópico que diz: Jó lamenta seu estado presente. Aí você já pegou. Primeiro tópico, passado, capítulo 29, a vida que Jó levava antes. É claro que o contexto, todo esse contexto ainda gira em torno do que ele está vivendo agora, a tristeza. Mas no primeiro tópico é a lembrança nostálgica, é a lembrança que Jó anela, sente o desejo de viver novamente. Jó quer viver aquilo novamente. Ele quer reviver aquela lembrança. Então, professor, lá no primeiro tópico você focou o passado. Aqui agora a gente começa a falar o estado presente, como ele está hoje. O que Jó está passando aí nessa situação difícil, né, que ele está vivendo agora. Então, Jó lamenta seu estado presente. Que a gente não confunda uma coisa com a outra, tá? E que explique ambas lá e feche no terceiro tópico. Então, como começa aí o segundo subtópico? Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Capítulo 30 já vai mostrar isso para nós. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. A gente precisa entender isso aqui, gente, que é muito importante. Então, essa visão que nós temos hoje de que jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, até crianças, não respeitam idosos, não respeitam os mais velhos, tá? Isso é uma visão bem atual, isso é uma questão ligada ao comportamento, eu até diria também o avanço, o pecado, o sistema mundano, mas no passado as coisas nem sempre eram assim, não. Na maioria dos casos a gente percebe aí uma grande estima, um grande desejo, tá? Uma questão respeitosa e um grande desejo dos jovens de serem como eram os idosos. Eles tinham os idosos como exemplo, isso é maravilhoso, tá? Então essa ideia aqui de que os jovens sempre desrespeitaram, não é assim. Uma coisa que era muito focada naquele tempo era viver com base na experiência dos anciãos, né, da tribo, o chefe, aquela pessoa que viveu muito tempo, um compromisso com Deus, uma comunhão com Deus, e isso era repassado a fim de que os mais novos observassem tais questões. Então a gente percebe que no Oriente Antigo aí, a visão era bem distorcida, era bem outra, né? Era bem diferente, desculpa a expressão distorcida, mas a ideia eu quero dizer que era bem diferente do que é hoje. Hoje é que as coisas estão distorcidas. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado, não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Olha que coisa linda, gente. Que coisa interessantíssima. Quando Jó estava bem, né, lembrando que o primeiro tópico focou quando ele estava bem, mas a ideia aqui é focar que ele não está sendo agora respeitado como era. No período em que ele estava bem, capítulo 29, lá, por assim dizer, Jó chegava em um lugar, né, os jovens ficavam assim, olha, estatalados, quem chegou aí, né, os mais velhos, os anciãos, se levantavam, se punham de pé, ficavam assim, paravam para ouvir Jó, tamanho respeito que se tinha por aquele homem, tá, tamanha a maneira interessante a como Deus falava, né, por intermédio da vida deste homem. Só que agora não. Jó está vivendo agora que os mais jovens, aqueles que deveriam buscar a experiência com Deus, de Deus, e respeitar a Jó, e aprender, até mesmo com essa situação difícil que ele está vivendo, ter isso como um exemplo de vida. O que estava acontecendo era o contrário. Esses jovens estavam desrespeitando Jó, estavam caçoando de Jó, lançando palavras contrárias a Jó. E ele começa a se queixar por isso aí. Então, o primeiro subtópico aqui, no segundo tópico é o desprezo, tá? Foca nisso aí. De repente você pode trazer alguma coisa atual aí, né, professor? Que eu não vou falar aqui agora, devido ao tempo, estou tentando fazer um vídeo breve, né, para não ficar aquela coisa muito esticada, para atrapalhar você assistir. Mas use exemplos atuais, pegue aí exemplos da mídia, né, hoje que a gente vê aí, a maneira como os jovens, questões ligadas também ao nosso convívio, de repente aí a região onde você mora, alguma coisa que possa ter acontecido na sua família, ou coisa que você viu no noticiário, tá, de jovens desrespeitando os idosos, e pode ser utilizado, é claro, de maneira bem prática aí para essa lição.
A ideia é entender aqui o que Jó está reclamando da maneira como os jovens o tratavam. Segunda parte, abatimento físico e emocional. Olha que coisa interessante. E lembrando também, eu não citei aqui, mas eu acho que é pertinente, esses jovens que estão falando contra Jó, deixa eu voltar só um pouquinho, peço perdão e licença a vocês que estão me assistindo, mas uma coisa que é interessante falar, esses jovens que estão contrários a Jó aí, os pais desses jovens geralmente são homens que não eram homens respeitosos, homens de respeito, homens ali íntegros, não. Os pais deles estavam totalmente errados, uma criação terrível, e esses camaradas agora falando de Jó. Então às vezes a vida é assim, tá? A gente vai tentar olhar um pouquinho isso aqui. Se você tiver tempo, fala um pouquinho sobre isso aí. Abatimento físico e emocional. Vamos lá, segundo subtópico. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também de natureza emocional. Aqui a questão é que a gente pare para focar também que Jó está sofrendo fisicamente por sua doença. Dores tomam conta do corpo de Jó, né? A Bíblia dá-nos a ideia que ele se contorcia, tamanha dor, né? O rosto, o semblante dele desfigurado, o tamanho, as chagas e a dor que ele sentia, a roupa dele, a maneira como ele andava se contorcendo, se virando. O texto dá-nos a entender isso no seu original hebraico, que Jó era alguém que vivia com muitas dores, queixando-se, não conseguia ficar direito, né? Com tamanha era a dor. Então o sofrimento físico mostrou que ele estava abatido, o semblante dele era um semblante abatido fisicamente. Quem olhava para Jó, via em Jó um homem abatidíssimo. Mas além da sua questão física, né, daquela que era visível, o estereótipo de Jó, também havia essa questão emocional, ele não estava bem emocionalmente. Tá? Tamanho o fato dele, as perdas que ele teve, e a principal das perdas de Jó foram os seus filhos, né? Jó perdeu o seu bem mais precioso, seus 10 filhos, além disso, os bens materiais que ele perdeu também, tudo isso, e aqui se definhando, e ouvir o que ele ouviu de seus amigos, e também de sua esposa, é claro, né? Como a sua esposa de Jó falou. Então tudo isso fez com que o emocional dele tivesse abalado, então ele estava triste, tá? Triste. Isso que é interessante. E essa tristeza, essa dor que vinha nele, era uma dor que passava, excedia os limites físicos, era uma dor também no seu emocional. Então trabalhe um pouco isso aí, fale sobre o Jó abatido, sobre o Jó cansado, sobre o Jó visivelmente abatido e o Jó também emocionalmente abatido, professor. Fale um pouco sobre esse tema aí, trabalhe um pouco essa questão. Continuando aqui, Deus teria abandonado Jó? Vamos lá, terceiro subtópico. Deus teria abandonado Jó? É uma pergunta interessante aqui. O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. O Jó estava tão abalado emocionalmente que às vezes vinha na mente dele a ideia de que Deus o havia abandonado. Ou parecia, pelo menos a questão até os amigos chegaram a pensar nisso, por isso disseram, Deus te abandonou, sim. E abandonou porque você pecou, porque você falhou, porque você errou, porque você está omitindo o pecado. Então, os amigos tentaram buscar justificativas pelo fato de Deus ter abandonado Jó. E ao chegar ao ponto de dizer que Deus só estaria com Jó novamente se Jó reconhecesse seu erro, reconhecesse seu pecado, mudasse seu posicionamento e se voltasse, houvesse uma conversão da parte de Jó, tá? No sentido de ele voltar para Deus, aí sim Deus estaria com ele. Então, dava-se a entender que Deus o havia abandonado, né? Era uma das hipóteses, muitas vezes que vinha ao coração de Jó e também de seus amigos, mas a gente pode perceber, todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Isso aqui que machuca muito, gente. Jó, parecia que Deus o abandonou, então Jó estava sofrendo por estar abandonado por Deus, mas aquela dor, né, o principal motivo daquela dor também estava atrelado ao fato de as pessoas ao redor de Jó, pessoas a quem ele auxiliou, teriam abandonado. Vamos ler um pouquinho mais aqui para entender isso. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro totalmente ignorado. Olha que coisa interessante, gente. Jó ajudou, estendeu a mão. Jó abençoou pessoas, Jó cuidou de pessoas, Jó julgou causa de pessoas, Jó foi favorável a pessoas, né, em diversas classes sociais, né, viúva, órfão, estrangeiro. Jó viu o bem para essas pessoas, Jó auxiliou, mas quando ele precisou, ele não encontrou esse auxílio. Então isso realmente é reflexo de uma grande dor, isso mostra para nós, reflete na vida de Jó uma grande dor. Deixa eu continuar aqui. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Então, a partir daqui, professor, uma vez trazendo, né, o que Jó passou, refletindo, aí você pega os textos aqui, começa a trabalhar essa linha do que Jó fez, pega lá, mostra viúva, órfão, abre nos textos aqui e vai trazendo isso para os seus alunos, e depois você já começa a aplicar
essa questão aqui trabalhando numa linha atual, contemporânea, de repente até mesmo lá na sala de aula, de repente alguém lá na sala de aula vivendo isso, que de repente queira contar uma experiência, né? Ainda que não precise entrar em detalhes, mas que queira contar uma experiência como essa aqui. Vamos lá. E dentro disso a gente pode trabalhar isso aqui, ó. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Então, é uma pergunta que você, professor, pode fazer já visando a resposta dos seus alunos. Quantas pessoas não passam por isso aí? Ingratidão é você ajudar, abençoar, fazer, e na hora que você precisar, muitas vezes você fez 1000 vezes para alguém, ajudou a mesma pessoa 1000 vezes, e essa pessoa nunca te ajudou uma. Então, quantas pessoas não passaram por isso? Aí, uma segunda pergunta que você pode também trabalhar, professor. Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Então, quantas vezes a gente para e pensa, meu Deus, que injustiça, que coisa terrível, que ingratidão da parte de fulano. Olha que coisa que me machuca. Então, outro ponto interessante, quantas vezes nós nos sentimos assim, assolados pela injustiça, né? Nossa alma sente essa dor. Outra coisa também, cheguemos-nos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. Então, quando nós nos sentimos injustiçados, quando nós nos sentimos muitas vezes ali abandonados, esquecidos, tá? Quando a gente muitas vezes se sentir ali sofrendo pela ingratidão de algumas pessoas, a condição ao nosso redor, a gente ajudou e não estamos ajudando, que a gente vá aos pés do Senhor, se achegue a Deus e tudo a gente coloque perante o altar, né? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele controlar, que coisa linda. Então só então é de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Então que a gente entregue tudo no altar do Senhor, né? Que a gente não peça vingança contra essas pessoas, mas que quando forem ingratos conosco, quando a gente faça como Cristo, perdoar os nossos algozes, né? Cristo perdoou, o Senhor perdoa, Ele não sabe o que faz, tá? Então um exemplo maravilhoso aí, que a gente pode perceber nessa lição. Continuando aqui, o terceiro tópico, o futuro em aberto de Jó. Então, passado, o primeiro tópico, capítulo 29. Lembrando que tudo está ligado ao presente, tudo está no presente, tá? O tempo ali é presente, mas Jó volta a lembrar, pensando no passado, primeiro tópico. Segundo tópico, o presente de Jó. Mas Jó volta lá atrás, no passado. Jó está vivendo esse presente, Jó faz uma ligação entre um e o outro, porque tudo isso visando o futuro. Lá atrás eu era abençoadíssimo, hoje eu estou sofrendo. Então o que vai ser amanhã? Se eu vivi uma bênção lá atrás, estou vivendo um problema hoje, será que eu continuarei vivendo um problema hoje? Ou a bênção lá de trás vai voltar? Esse é o ponto, professor. Aqui cabe a você usar de maneira abençoada, né? A sabedoria que Deus certamente, eu tenho certeza, está lhe dando para ministrar essa lição aí, para você trabalhar isso. Trabalhe esse ponto com seus alunos aqui nesse terceiro tópico. Olha, como era seu passado lá atrás, de repente as coisas estavam melhores para você, hoje você está vivendo uma crise, e aí sua preocupação é, lá na frente vai ser o quê? A continuação dessa crise ou retornar àquela coisa maravilhosa que era? Oh, glória! Então a gente precisa trabalhar isso aqui, tá? Para procurar entender. Peça aos seus alunos que eles toquem nesse ponto, é claro, tudo com tempo, tudo detalhado, tudo direitinho, para que não se estenda demais a aula aí, mas foque nisso aqui, trabalhe essa linha, tá? Qual é a perspectiva, tá, dos seus alunos para o futuro aí, professor? Viver, sair dessa situação difícil, né? É o nosso desejo. Então deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui para a gente poder fechar. Para começar, primeiro subtópico. Então, lembra aí, primeiro tópico lá, passado, segundo tópico presente, agora visando o futuro. O que vai ser? Jó em defesa de sua ética sexual. Vamos lá. Capítulo 31, verso 1 ao 4. Eu amo muito esse capítulo 31, verso 1. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético-sexual. Por que, gente, que precisa falar sobre isso aqui? Porque é uma das áreas onde mais a gente vê problema ligado aí com obreiros, com homens de Deus, mulheres de Deus, aí, com pessoas ligadas à igreja. Gente, é a área que a gente mais vê. Existem problemas ligados à questão relacionada a dinheiro, questão financeira? Sim. Existem questões ligadas muitas vezes a medo de se perder a congregação, homens, líderes, pastores que têm medo, vai me tomar a minha igreja com coisa que a igreja é desse pastor, mas eu não quero entrar nesse ponto aqui. Sinta-se à vontade para debater isso ou não na sua aula. Mas um dos pontos que a gente mais percebe aqui, que eu quero focar mais aqui na lição, é essa questão do cunho sexual. Os maiores escândalos envolvendo homens de Deus, por assim dizer, líderes aí, melhor, eu prefiro usar o termo líder. O maior problema envolvendo líderes aí, muitas vezes, dentro de igrejas, é relacionado à questão de cunho sexual. Tá? E olha que coisa interessante. Então Jó começa a trabalhar essa linha. Nos versículos 1 ao 4, do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu o desvio de seu comportamento sexual.
fazendo uma aliança com seus próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza. Olha como é que começa o capítulo 31, verso 1. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Olha que coisa tremenda, gente. Isso aqui precisa ser trabalhado. Jó está defendendo a sua questão ligada à cunho sexual. O que é importante nisso aqui? Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Geralmente, quem quer aprontar, essa pessoa que está olhando aí, de repente, um camarada que se diz homem de Deus, perto da esposa, perto da igreja, perto das pessoas que ele conhece, perto das pessoas que congregam com ele, mas quando está sozinho na rua, sozinho entre aspas, quando não tem ninguém do seu convívio perto, aí passa uma mulher, ele olha à frente, continua passando, aí o close-up dele geralmente atrás, ele segue a mulher com os olhos e não vigia, fala algumas coisas. Então, qual é o ponto, gente? Que coisa interessante que a gente para entender aqui. É que com isso o Jó está dizendo que essa questão com ele Jó não era só essa pessoa reta, íntegra, só perto das pessoas, não. Tá? A esposa de Jó estava perto, então ele não olhava para a mulher, mas se ele estivesse sozinho, opa, estou sozinho, estou na pista, não. O que ele quer dizer aqui é que ele era a mesma pessoa, próximo ou afastado das pessoas que estavam ligadas ao seu convívio. Então ele falou, eu fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria? O que é fixar, gente? Fixar é prender, tá ali olhando, fitar os olhos. Tá? Ele usou o termo virgem, né? Donzela, dependendo da tradução, traz donzela, outra traz virgem, mas a ideia é isso aqui. É entender que Jó não ficava olhando e cobiçando. A questão aqui não é só olhar para... Eu vou dar um exemplo com um homem, tá? Porque é Jó, mas aí serve para você que está dando aula, as duas coisas, tanto uma mulher olhar para um homem na rua e vice-versa. Então, para ganhar tempo aqui, eu vou falar de Jó, então eu vou citar homem, tá? Mas você pode estar utilizando para ambos aí na sua aula. A ideia é entender isso aqui. Eu estou dizendo que eu, quando estou sozinho, não apronto não, gente. Se eu estou perto de vocês aqui, eu sou a mesma pessoa. Quando eu estou sozinho, também não apronto não. Ficar tranquilo, eu fiz concerto com meus olhos. É algo que eu fiz com Deus, diante de Deus. Eu fiz um concerto com os meus olhos. Meus olhos, eu aponto o quê? O Jó fala, os meus olhos, ou seja, algo meu. Eu fiz um concerto, eu coloquei o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, eu me coloquei por inteiro nesse concerto. Então, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a minha casa, um compromisso com a minha esposa, um compromisso com os meus filhos, eu tenho um compromisso com a sociedade, eu tenho um compromisso. Isso que o Jó quer dizer. Então, aí você pode esmiuçar melhor, é claro, com mais tempo trabalhar isso aí. Então, o Jó está dizendo é que ele, tanto sozinho quanto em público, ele era a mesma pessoa, reta, íntegra, e ele, para fugir essa questão ligada à tentação sexual, que é um negócio terrível, é tão terrível, tão terrível, tão terrível, tão terrível, que a gente vê milhares de pessoas caindo na igreja por causa desse probleminha aí, tanto mulheres quanto homens, tá? E vice-versa. Então a gente tem que ficar atento com isso aqui, ok? Continuando aqui, vamos lá. Jó em defesa de sua ética social. Jó também faz uma defesa de sua ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão, a viúva, como humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentar-lhe suas queixas. Então a gente viu ali a questão sexual. Eu acho que essa aqui dá pano para manga, a gente fica um bom tempo falando sobre ela, mas eu acredito que eu já tenha explanado um pouco o que eu queria passar aqui. Outro ponto importante aqui, gente, com base nisso, é que Jó também estava fazendo sua defesa numa questão ligada à sua ética social. Então essa ética sexual é questão dele, tá? O seu devocional, sua vida, seu íntimo, e também ele fala da questão social, como ele lidava com as demais pessoas e as diversas classes da sociedade. Então Jó era a mesma pessoa com todo mundo, isso que é maravilhoso. Tá? Por ele dar alguns exemplos aqui. Como é que ele tratou o órfão? Ele cuidou, ele ajudou, ele estendeu a mão para o órfão. Como ele fez com a viúva? Sempre que possível também, ele auxiliou, ele ajudou e tratou normalmente, com pessoas normais, pessoas com seres humanos normais, tá? Jó não tinha essa preferência, só lidar com gente rica, só lidar com gente que tem. E às vezes tem pessoas que é assim, até mesmo na igreja, gente, perceba. Tem pessoas que, quando vai apresentar um visitante, o visitante for um comerciante da região, um político, alguém ligado a, como eu falei, política, finança, alguém que tem um cargo elevado, meu Deus, demora-se meia hora só para apresentar esse visitante. Coloca de pé aí, fulano, nosso irmão, maravilha, tá aí com a esposa, né, que linda, olha o filho aqui, eita, bonito, família, bajulando, porque sabe que tem. Tem gente que, até na hora eu já vi isso aqui, você já viu também, certamente, que na hora que vai apresentar esse visitante que tem, isso aqui, ó, aí é aquela coisa, aquela pompa. Agora, uma irmãzinha viúva ali, um marido morreu, nem pensão ela conseguiu arrumar, nem aposentadoria ela conseguiu pegar, está vivendo uma dificuldade aí, quem sabe vivendo só do auxílio emergencial e só do Bolsa Família, aí não. Está aqui nossa irmã fulano, tá, amém? Está aqui nossa irmã.
infelizmente é assim. Jó não, Jó tratava da mesma forma. Todas as pessoas. E os escravos? A gente sabe que a questão de escravidão naquele tempo havia todo um processo, né? Lembrando que quando o assunto era escravo hebreu, judeu, aí a situação ficava diferente, que não é o caso de Jó. Já visto o fato de Jó não ser hebreu e não habitar lá na terra de Canaã e coisa do tipo, mas a ideia é que entender uma coisa, que ainda assim, com todas as leis da época em relação ao tratamento com o escravo, Jó era alguém que tinha sua forma de lidar com essas pessoas. Essas pessoas tinham de Jó e em Jó liberdade para falar com ele, Isso é maravilhoso, para falar com Jó. Isso é muito importante. Continuando aqui, então a gente viu aqui, tá? Questão sexual, o Jó sozinho, a vida, o Jó e o Jó com as outras pessoas. Vamos lá, 3. Jó busca a resposta de Deus. Jó quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Ele confia de que será inocentado. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele mesmo nos justifica. Então vamos fechando isso aqui, vendo algo interessantíssimo. Para começar, então, o Jó, com tudo que aconteceu, o que Jó quer mostrar, né, relatando o seu passado, vivendo um presente terrível. O que Jó quer dizer com isso, o que ele está tentando demonstrar com isso é que ele quer estar com Deus, ele quer estar diante de Deus, ele quer levar a Deus as suas lamúrias, suas queixas, ele quer ter uma conversa, um diálogo, ele quer buscar de Deus algo. E com tudo isso ele vai buscar com confiança, né? Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Ele confia está confiante de que será inocentado. Então a ideia é que entender isso, gente. Tudo isso aqui é Jó buscando de Deus uma resposta. Jó quer saber, Jó quer entender por que tamanho sofrimento, por que tamanha luta, por que tamanha dor, tá? E aí a gente fecha com uma perguntinha maravilhosa. Como podemos nós nos apresentar diante de Deus, justificar os nossos atos? Como é que a gente pode fazer, irmão? Tem como? O ser humano consegue se justificar diante de Deus? Não. Então como é que o ser humano é justificado diante de Deus? Pela graça divina. Por meio de Cristo, o Filho de Deus, Ele mesmo nos justifica. Esse é o ponto interessante. Então, a gente precisa entender que a nossa justificação ela vem pelo sacrifício vicário, glorioso e abençoado de Cristo Jesus, tá? Essa é a forma de nós nos apresentarmos a Deus, essa é a forma de nós nos colocarmos diante de Deus, entregando a nossa vida para Jesus. Fechando aqui, concluindo. Então, antes de ler a conclusão, a ideia é isso aqui, para que eu não me esqueça, tá? Uma vez que você sabe que eu não edito minhas aulas, é direto, então se eu errar, não vai sair com erro, já peço perdão a vocês, por qualquer eventual erro que eu tenha cometido aqui, porque eu não edito minhas aulas, já vi o fato dos meus equipamentos aqui não serem bons o suficiente para que eu venha editar, e demoraria muito mais para eu estar publicando o vídeo, tá? Mas Deus está providenciando devagarzinho algumas coisas aqui, eu acredito que está melhorando, já consegui uma câmera melhor, e de repente você está sentindo o desejo de nos ajudar também, só contactar-nos aqui que a gente vai ver o que pode ser feito, para auxiliar ainda mais a questão da infraestrutura aqui para o canal, para ajudar vocês também. Então a ideia é entender o que aqui, gente. Primeiro tópico, remonta o passado. Tudo está dentro do presente, nunca se esqueça disso, tá? Jó só está vivendo um presente ruim, mas se lembrando de um bom passado. Aí ele foca no presente, na situação difícil, ele faz um paralelo, né? Ele traça um paralelo entre um ponto e o outro, tudo isso porque ele está preocupado com o futuro que vai ser. Então, foca isso com os seus alunos aí. O passado maravilhoso, um presente ruim. E o futuro vai ser o quê? Um reflexo do presente ruim, vai continuar, o futuro vai ser a continuação desse presente ruim, ou o futuro vai ser algo ligado ao maravilhoso passado? Tá? Esse é o ponto a se entender, essa é a pergunta que fica aí, nós vamos respondendo aí em sala de aula, tá? Juntos aí. Então nessa lição, vimos que Jó se lembrou de seu passado abençoado, de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Tá aí mais uma lição, mais uma aula. Eis aqui o nosso contato. Sentindo o desejo de contactar-nos, querido, fique à vontade para ministrar, pregar na sua igreja. A gente vai com todo prazer, qualquer lugar do Brasil que você quiser nos chamar, tá? Basta entrar em contato, a gente vai estar conversando aí. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque aqui a gente não tem toda aquela série de exigências que a gente vê por aí. Fica tranquilo que vai ser bênção. Então, sentindo o desejo de contactar-nos aí para pregar, para lecionar, EBD, o que quer que seja, tá? Palestrar, só falar conosco e com todo prazer nós iremos, tá? Fique com Deus. Prazer estar com vocês até aqui para mais essa aula, né? Esperando já aproximar para a gente estar na 11ª lição, que eu sei que vai ser bênção também. Então, fique com Deus. Até a próxima aula. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.